Olá a todos, como vocês estão? Meu nome é Lucas Monteiro da Silva, sou bacharelando de Ciências Biológicas da Universidade Unigran Rio e hoje estarei apresentando para vocês o meu trabalho que tem como tema a percepção popular acerca das populações de passarinhos domésticos. Bem, o pardal, com o nome científico passarinhos domésticos, é um membro da ordem dos passeriformes da família Passeridae. Com a distribuição geográfica original euroasiática, encontrando-se atualmente em mais de 50 países, graças à introdução antrópica e posterior dispersão. No Brasil, sua introdução ocorreu no Rio de Janeiro, no ano de 1906, aonde consta-se que Antônio Ribeiro trouxe de Portugal 200 indivíduos de passarinhos domésticos para soltá-los no campo de Santana, tendo a aprovação do prefeito Pereira Passos, com a alegação de colaborar com Oswaldo Cruz na sua campanha de higienização da cidade, pois o passarinho doméstico era considerado inimigo dos mosquitos e outros insetos transmissores das enfermidades que se propagavam no Rio naquela época. Todavia, no trabalho de Emiro e colaboradores titulado como A Polêmica dos Pardais, o debate em torno da introdução de um pássaro exótico no Brasil, diz que é pouco provável que o real motivo de trazer esses indivíduos de passeio doméstico para o Rio de Janeiro tenha sido de combater mosquitos transmissores de doenças que assolavam o Rio de Janeiro na época, e sim o fator de embelezamento como motivador da importação de passeio doméstico da Europa para o Rio de Janeiro naquele período. De hábitos generalistas, transformou-se em uma espécie tipicamente sinantrópica. Na pesquisa literária, foi visto que o passeio doméstico tem sofrido nos últimos anos uma queda na população em determinados lugares. Com base nessas pesquisas que iniciou-se esse trabalho, com o propósito de detectar a percepção popular acerca da espécie, visando identificar se as pessoas perceberiam alguma oscilação populacional nos locais onde as mesmas moram. Após a realização da pesquisa bibliográfica, foi elaborado um questionário bilíngue em português e inglês, envolvendo perguntas com 7 questões que procuravam levantar os seguintes itens: a localidade das pessoas, sua faixa etária, há quanto tempo a pessoa mora no local, se reconheceria o pássaro pela fotografia, se acertaria o nome do pássaro na fotografia, se elas tinham o hábito de observar aves e se o pardal costumava ser visto no local onde ela mesma morava e como ele oscilou nos últimos anos. Após o questionário ter sido transformado em formulário Google, o mesmo foi disponibilizado nas redes sociais como Facebook e WhatsApp entre os dias 10 de fevereiro desse ano e o dia 10 de março desse ano. Após a coleta dos questionários, as informações obtidas também foram planilhadas no Excel, onde foram criadas tabelas e figuras a modo de permitir a análise de dados. Bem, as pesquisas nas redes sociais gerou 361 questionários respondidos, sendo que eles foram oriundos de 13 países em um lugar não informado pelo entrevistado. O Brasil foi o país que majoritariamente teve maior resposta ao questionário, representando 93,4% do total de questionários recebidos. Os estados brasileiros Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais ocuparam respectivamente as 3 primeiras posições que mais enviaram questionários respondidos. Aqui é a tabela onde representa o total de questionários por país de origem, e aqui na tabela ao lado é o total de questionários por estado brasileiro. Com relação à idade de todos os entrevistados, a maioria encontra-se entre 18 e 30 anos, representando 30,7% do total de entrevistados, seguindo na faixa etária de 30 e 40 anos, representando o total de 24,7% dos entrevistados. O Brasil foi o único país a apresentar entrevistado para todas as faixas etárias propostas neste trabalho, sendo o país com o maior número de entrevistados em todas as faixas. Os Estados Unidos e Portugal foram os únicos países que tiveram entrevistados em pelo menos 3 faixas etárias propostas. Já o Canadá e a Alemanha apresentaram entrevistados em 2 das faixas etárias. Os demais países só apareceram em uma faixa etária. E aqui é o gráfico com o total de entrevistados por faixa etária. Perdão. Ao olhar a fotografia do pardal presente no questionário, a grande maioria
representando 85% dos 361, disseram ter reconhecido a ave. Entretanto, 6% destes 360 entrevistados erraram o nome da espécie, dizendo se tratar, por exemplo, de um tico-tico, ou de um bem-te-vi, ou até mesmo de uma rolinha. Ou simplesmente eles não lembraram o nome da ave. Ou seja, eles disseram reconhecer a ave pela foto, mas na hora de colocar o nome eles acabaram errando ou simplesmente não responderam. Os entrevistados moram no local numa média calculada por nós no trabalho de 28,7, com um desvio padrão de mais ou menos de 15,9 anos, aonde 70% informaram ter o hábito de observar aves, com os grupos de pessoas mais velhas apresentando maior número de indivíduos que tenham tal hábito, e apenas aproximadamente 50% dos infantos juvenis e os jovens apresentaram ter tal hábito. Com base na percepção popular das pessoas entrevistadas durante a realização desta pesquisa, observou-se que 44,4% destes informaram que viu os pardais em abundância, seguido de 30,5% que alegam ver a espécie em pouca quantidade. Um ponto interessante foi o fato de que 5,8% dos entrevistados, distribuídos em 7 países, que eles são Brasil, Portugal, Estados Unidos, Austrália, Holanda, Luxemburgo e Costa Rica, disseram ver o pardal em certa época do ano, dando à espécie um caráter migratório. No Brasil, respostas sugerindo o padrão migratório do pardal vieram dos estados de Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aqui é a tabela representando as respostas referentes à frequência na qual o pardal é visto. Perdão, o gráfico. E por último, nós temos o gráfico referente ao que os entrevistados responderam sobre a variação populacional do pardal nos seus locais. E os resultados foram os seguintes: 47,6% das pessoas disseram que houve uma redução populacional do pardal no local onde as mesmas vivem, 26,6% não souberam opinar, 18,3% informaram estabilidade no número de indivíduos avistados, 5,8% perceberam um aumento e 1,7% deixaram que estão sem resposta. Bem, constatou-se que nesse trabalho os seguintes itens: que a maior parte dos entrevistados dessas pesquisas são jovens e adultos. Constatamos também que uma grande parte dos jovens não tem interesse no pardal e nem na prática de observar aves. Foi visto também que a maior parte dos sujeitos que participaram da pesquisa perceberam uma queda na população. Também foi relatado que, em sua maioria, que o pássaro doméstico ainda é visto em abundância, porém, muitos também informaram tê-lo visto em pouca quantidade. Além disso, se tem poucos relatos de que o pardal é visto em certa época do ano, dando à espécie um caráter migratório. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado também pelo simpósio, por essa oportunidade de estar apresentando meu trabalho. Eu estarei aqui no chat para tirar dúvidas de qualquer um. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo dia.